se a gente entender, se a gente for lá atrás, né, nos filósofos antes de Cristo, nos filósofos pós-Cristo, a gente vai ver que a definição de ser humano é a definição de um indivíduo que aproveita a sua vida para, em cima de valores, virtudes, o que são virtudes? Prática desses valores. E conhecimento se tornar uma pessoa melhor. A essência humana é alguém que constrói a si mesmo uma pessoa melhor, para que ela deixe uma assinatura na existência e que você possa olhar e falar assim, aqui passou um ser humano que deixou um legado. E não estou falando legado de grandes coisas, porque as pessoas acham que quando a gente fala legado é de Steve Jobs ou Gandhi, Mahatma Gandhi. Não, uma pessoa que se torna uma pessoa melhor, ela já está se tornando melhor para ela e para o mundo. Então o legado é evoluir, é fazer da vida uma estrada onde eu estou caminhando para ser melhor para mim e ser melhor para os outros. Isso é a função do ser humano. Se você não entende que isso é a função de qualquer ser humano, você vai usar a vida em vão. Você vai jogar essa vida para simplesmente contar dias. Eu não usaria a palavra trabalho, porque parece que é uma coisa trabalhosa, uma coisa difícil. Ser um ser humano mesmo, em essência, é a nossa função. Por exemplo, se você pensar, qual é a função do sol? Aquecer, iluminar. Qual é a função de uma árvore? Fazer fotossíntese, gerar oxigênio. Qual é a função de uma baleia? Nadar, comer outros peixes. Então, assim, toda a existência, toda a natureza tem uma função. Cada ser vivo e até não vivo tem uma função. Uma pedra, qual a função da pedra? Ser um objeto absolutamente resistente, para que eu possa fazer construções. Né? Eu não faço construção de coisas que não resistem ao tempo. Né? Então, da mesma maneira que tudo na natureza tem a sua função, o ser humano também tem a sua função. A diferença é que o ser humano tem a inteligência racional e tem a consciência para guiar esse desenvolvimento. Então, por exemplo, a mente, né, a razão desenvolve a minha maneira de ser, racional. Já o meu coração, o meu sentimento desenvolve a minha alma. Né? Então, quando você vê que existir como ser humano é cumprir essa função, né, de agregar valores, de agregar ações em cima, pautada desses valores, e reunir conhecimento para que você possa escolher valores melhores e práticas melhores, você entende que tudo que está em volta é em vão. O grande problema que o ser humano tem de admitir isso é que ele não admite que ele faz parte da natureza. Então ele se acha acima de qualquer ser vivo. Ele é superior. Aos animais, exatamente. Então ele não acha que ele tem uma função, ele acha que ele vai construir a função. Eu acho que a gente pode até construir a função, mas não podemos deixar de ser seres humanos. E seres humanos é exatamente isso, aumentar o nível da nossa consciência. O que é a nossa consciência? É observar, porque tem uma coisa, os pensamentos, eles por si só não fazem a evolução. Eu penso uma opção de coisa. Agora, quem é que escolhe os pensamentos no sentido de eu vou usar o meu talento para isso? É a minha consciência. A mente, o cérebro, ele só produz pensamentos, como várias outras formas de vida tem. Agora, como eu trabalho isso para o meu desenvolvimento, aí é o meu nível de consciência, que é algo que está acima da existência material. Então, o que ela está colocando, eu acho que eu falei aqui de uma forma geral, da essência do ser humano. Mas se a gente for pensar de uma forma prática, talvez ela não tenha ainda entendido que ela tem essa função. A coisa mais fácil para fazer, para você começar a trilhar essa estrada de ser um ser humano de verdade, dar dignidade à sua vida, é procurar seus talentos.
Porque o talento é algo que lhe foi dado, de alguma maneira, por alguma força, que você pode acreditar que seja lá qual for, e que você tem maior facilidade para fazer aquilo e fazer melhor. Se você escolhe os seus talentos, identifica seus talentos e bota ele a serviço da sua existência, você está dando sentido à vida. Você está dando sentido à sua existência através dos seus talentos. E se você pega isso e faz como propósito de vida, fazer o seu talento também atingir outras pessoas de forma positiva, aí você está fechando um ciclo onde certamente você vai dar dignidade ou vai fazer valer essa sua essência humana. Com certeza. Tudo. Estudo. Ler. Não, mas não é ler qualquer coisa. Porque eu vejo muita gente falar assim, vamos ler, vamos ler. Tem opção de bobagem para ler, entendeu? Tipo assim, gaste tempo em ler coisas que realmente vão te somar, que possam ser material de reflexão, de crescimento. Então, assim, a gente tem uma coisa de entretenimento, as pessoas querem se divertir, mas o crescimento humano passa por conhecimento e nem sempre diversão vem com conhecimento. Então, assim, essa coisa que as pessoas têm de estudar uma coisa chata, estudar uma coisa que te dá a possibilidade de ser alguém melhor, porque você precisa de conteúdo. Eu vejo muita gente falar sobre muitas coisas, se posicionar sobre muitas coisas, mas é tudo posicionamento em massa. Viu alguém falar que aquilo é bacana e sai reproduzindo, não sabe nem do que está falando, não tem ideia de onde vem. E não tem como a gente tentar ser um ser humano melhor sem beber na água de pessoas que vieram antes da gente e já fizeram isso. Se a gente pensar bem, por exemplo, os filósofos clássicos, Platão, Aristóteles, Sócrates, Epícoro, Epiteto, são pessoas que você vai ver ali, eles não tinham tecnologia, não tinham WhatsApp, não tinha nada. E eles falam tão profundamente da essência humana, só que tem que a gente acha assim, mas isso é antigo, não vale. Vale. É que nem a questão do herói. Nós precisamos de herói? Precisamos. Muito de herói. Porque o herói nos inspira. O herói não é que ele seja muito acima da gente, ele está 2, 3 passos na nossa frente, para que a gente possa ver e ter como exemplo. Né? Porque se ele estivesse tão acima, eu não teria inspiração nele, entendeu? Então a gente precisa de heróis que são pessoas que deram um passo a mais que a gente. Não são tão extraordinários, deram um passo a mais. E isso é importante para nos inspirar. E talvez a linguagem seja um pouco mais hermética, mais fechada, porque se falava de outra maneira, né, naquela época. Mas sempre tem, hoje com o conhecimento da internet, você tem pessoas maravilhosas falando sobre filosofia de forma agradável que você possa entender. Se você não entender, se entender o autoconhecimento e não entender o conhecimento do ser humano, que o ser humano está aqui há muito, 200 mil anos, como Homo sapiens, se você não estudar um pouco disso, você não vai entender de você, porque você descende disso. Então, assim, a gente tem que estudar história, a gente tem que estudar filosofia, a gente tem que estudar um pouco de psicologia, um pouco de medicina, porque nós somos assim. Não é à toa que, por exemplo, os grandes filósofos eram pensadores, não eram filósofos, nós que chamamos de filósofos. Porque se você for ver, por exemplo, Newton estudava, era filósofo, era cientista, era físico, você vai a Leonardo da Vinci, gastronomia, engenharia. As pessoas, como não tinham tanto entretenimento, as pessoas estudavam mais. Os grandes gênios se fizeram quando não tinha distrações, entendeu? Então, hoje a pessoa acha que vai estudar, você é engenheiro, então não vou estudar mais nada, como se isso fosse um grande peso. Não é. Bom, vamos definir o que é amizade, né? Amizade é quando você tem um sentimento de afeição, simpatia, muito grande de conexão com outra pessoa, né? Eu diria que a amizade é amor sem sexo. Literalmente. E eu acho isso muito interessante porque a gente vive numa sociedade que vincula amor a um amor romântico, né? Com essa coisa do sexo, como de posse. E eu noto uma coisa, a gente quando é criança, que não passa sexo pela cabeça da gente, a gente é totalmente livre, né? Para ter os amiguinhos, para se sentir bem. Eu acho lindo a criança falando, meu amigo, a minha amiga.
não tem essa coisa, tem uma sensação de você ver a criança. Por que você gosta da Natália? Outro dia eu estava falando com a Giovana, ela falou assim, porque eu me sinto bem com ela. Quer dizer, é essa sensação de conexão, é essa sensação de apreço, de simpatia, de sincronicidade. Então, eu acho que o amigo é uma coisa rara, eu acho que o amigo é a família que a gente escolhe, né? Não é imposta, é aquilo que a vida me traz e eu sintonizo com aquela pessoa por N motivos e o meu silêncio é confortável com aquela pessoa, né? Eu acho que o amigo, ele te entende no olhar, ele te entende no silêncio, quando você não fala. Essa sincronicidade muito de essência para essência, de índole para índole. E eu acho que a amizade, ela traz uma coisa que você pode ser amigo, você pode ser colega de muita gente, mas o amigo, você tem alguma coisa em essência em comum. Porque tem gente que fala assim, não, eu tenho um amigo que é totalmente diferente de mim. Você pode ter amigo com escolhas diferentes, que pense diferente, mas a essência afetiva, a questão da ética, da bondade, é muito difícil você ter uma amizade verdadeira quando existe uma diferença de essência. Porque os amigos são complementares, mas os valores que os unem são os mesmos. Por exemplo, eu jamais conseguiria ter amizade com alguém perverso. Porque tem gente que fala assim, fulano bate na mulher, fulano não sei o que lá, mas é meu amigo. Isso não existe, não é amizade, porque o amigo, ele é verdadeiro. O amigo não é aquele que passa pano, que concorda com você. O amigo é aquele que contribui para a sua evolução. Evolução como pessoa, evolução espiritual. E eu vejo as pessoas confundirem muito amigo com aquilo tipo assim, não, é meu amigo incondicional. Pode ser incondicional, mas isso não quer dizer que vai concordar com tudo que você faz. Eu, por exemplo, eu não deixo que ninguém fale mal dos meus amigos. Mas todas as vezes que eu tenho que falar algo com os meus amigos, que possa até magoar ou que possa ser uma coisa delicada de falar, eu quero falar. Por quê? Porque eu não quero que a vida chegue e qualquer um fale para aquela pessoa de uma maneira sem o afeto. E toda vez que eu tenho que falar alguma coisa que a pessoa pode, no primeiro momento, achar que eu estou contra, eu falo por profundo amor. Assim, mesmo. Eu nunca faço uma crítica a um amigo que não seja para ver ele melhor. E quando eu posso fazer essa crítica, eu faço já dando acolhimento, já dando as possibilidades para que ele possa melhorar. Não é uma crítica por uma crítica, é uma crítica literalmente construtiva, porque eu vejo muita gente fazer assim, não, eu falei aquilo, mas é uma crítica construtiva. Construtiva é quando você fala do problema e ajuda na solução, para construir. Porque tem gente que acha, não, eu falei, não. Você falar assim, você está se vestindo muito mal, e não dá uma sugestão, ou não dá um presente, né, de você colocar ali, olha, isso aqui pega bem em você. Isso é crítica construtiva, construir junto. Eu vejo muita gente achando que é a tal do excesso de sinceridade, né? Tem gente que, não, mas eu sou sincera. Sinceridade em excesso é falta de educação. Sinceridade com afetividade é amizade. É carinhoso, você quer ver o outro crescer. O outro está fazendo um erro profissional, você vai lá nunca na frente dos outros, sempre num ambiente acolhedor e fala, olha só, toca nisso, isso aqui é importante. Eu também já passei por essa situação, eu já cometi esse erro, não cometa, né? Tipo assim, ou então se cometer, observe mais para que você possa aprender. Então, o amigo é o grande irmão. Eu acho que o amigo é o grande irmão na jornada espiritual, é o grande irmão. A amizade, eu acho que assim, é mais comum a gente ver essa coisa da vaidade, da questão de querer aparecer, mais no relacionamento afetivo tipo romântico. Porque assim, em geral, quando você conhece uma pessoa e você tem um afé romântico com aquela pessoa, você quer se mostrar melhor, você quer aparecer, você quer seduzir. A amizade não passa por sedução, a amizade passa por aceitação. Eu diria que a amizade é a definição mais linda do amor. Porque assim, no amor romântico, você primeiro se apaixona. E a paixão, ela é uma coisa tão cega, né? Outro dia uma paciente minha me deu uma lição que eu amei,
né, uma definição que eu vou levar para a vida. Ela falou assim, olha só, a paixão é cocaína. A gente fica lá, tá ligada, ai, amo, ai, quero, né? O amor é Rivotril. A gente bota umas gotinhas e a gente ali fica aconchegadinho, dormindo de conchinha. E é isso. E eu acho, por exemplo, que a amizade, ela tira essa tensão inicial da sedução, da paixão, porque você gosta porque gosta, né? Quantas vezes a gente chega em um hotel e a gente dorme em cama de casal e não tem o menor problema, porque assim, é uma coisa tão amorosa, tão fora de propósito, qualquer outra coisa, que a gente ri junto, a gente chora junto, coisas que na relação homem-mulher, ou mulher com mulher, homem com homem, que tem essa conotação romântica, há sempre uma cobrança. O sexo traz uma coisa muito ruim, que é o apego. Apego ao corpo do outro. O sexo acaba dando para as pessoas uma sensação de que você é dono do corpo de alguém. E isso é muito ruim. Raras exceções, talvez a gente vai evoluindo numa relação romântica e vai vendo que não tem nada a ver, né? Eu sempre disse uma coisa, que a traição física não é a coisa mais importante, né? A traição amorosa que é muito ruim. Quando você perde o companheirismo, quando você perde a certeza do ombro amigo, quando você perde essa pessoa que te dá o retorno, que quer você bem, né? Aí é muito ruim. Essa é a grande traição que eu acho que acaba uma relação romântica. Mas a amizade não tem nada disso, porque não passa por uma sedução, não passa pela posse do corpo do outro, né? Que é tão humano esse sentimento. E aí a gente pode ser a gente mesmo, a gente pode querer ver o outro bem. O amigo que tem inveja do outro não é amizade, é qualquer outra coisa, mas não é amizade. Amizade é quando eu olho e falo assim, putz, isso aqui ia ficar perfeito nele, pensei em você quando olhei isso, porque você realmente se importa daquela pessoa ser uma pessoa melhor. Então eu diria assim, tem uma frase que eu gosto também muito, que o amigo ser cioso da alegria e da felicidade do outro. E tem também uma outra que fala exatamente assim, para os dias bons, sorrisos, para os dias ruins, paciência, para todos os dias, o amigo.